Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 102. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, divulgue, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse conteúdo com o número maior de pessoas com quem você puder, para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo e divulgar para um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E nesse vídeo, nessa nossa edição número 102, nós voltamos, conforme havíamos prometido, a um tema que tem sido recorrente nos nossos vídeos mais recentes, que é a conexão, ou que são as conexões possíveis entre o poético e o sagrado. Hoje falamos de um lugar bastante especial, gravamos de um lugar bastante especial, que é o quarto que por muitos anos abrigou, por muitos anos recebeu um dos pioneiros da doutrina espírita, do espiritismo, na cidade de Inhumas, que é onde nós gravamos os nossos vídeos, que é o senhor João Assis. Embora ele tenha nascido na Bahia, ele se radicou aqui na cidade de Inhumas e aqui praticou a sua missão, aqui cumpriu o seu apostolado. E como todo baiano que se interessa por poesia, o senhor João Assis gostava bastante da obra de Castro Alves. E é justamente um poema de Castro Alves, mas do Castro Alves espírito, que será o tema desse nosso vídeo, desta nossa edição do Sala de Poesia. Como eu dizia, nós voltamos a esse tema das conexões possíveis entre o poético e o sagrado. Já fizemos isso no vídeo 4 poemas de Umbanda, onde eu lia 4 poemas umbandistas escritos por mim. Já falamos sobre isso, já abordamos esse tema quando fizemos o vídeo da prece como gênero textual. Nós dedicamos um vídeo a falar sobre a prece como gênero textual e hoje nós voltamos agora sob esta ótica, que é uma ótica espírita. E o espiritismo sempre teve uma relação forte, profunda e íntima com a poesia. Basta nós pensarmos que Victor Hugo, o grande poeta francês, foi um entusiasta de primeira hora do espiritismo. Também não podemos nos esquecer que na própria Revista Espírita, que foi editada por Allan Kardec e por aqueles que com ele colaboravam, tinha sessões dirigidas, sessões direcionadas à poesia espírita. Inclusive houve depois antologias desta poesia publicadas e inclusive traduzidas para o português. O poema que nós trazemos para este nosso vídeo, o Livro Divino, ditado pelo espírito Castro Alves, está na obra Poetas Redivivos, psicografada por nada mais, nada menos do que o grande médium de Pedro Leopoldo, Francisco Cândido Xavier. E na própria obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, a poesia tem grande importância. Afinal de contas, o primeiro livro publicado, da psicografia de Francisco Cândido Xavier foi justamente um livro de poemas, o Parnaso de Além-Túmulo, de 1932. No caso, o poema, o Livro Divino, de Castro Alves,
está em Poetas Redivivos, como eu já falei, outro livro de poemas, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas entre o Parnaso de Além Túmulo e Poetas Redivivos, há aí um espaço, há aí um hiato de 37 anos. Quer dizer, o Parnaso é de 1932, e o Poetas Redivivos é de 1969. Em ambos há poemas ditados por diferentes espíritos, todos eles falantes de língua portuguesa, né? Poetas da língua portuguesa. Não exatamente brasileiros, porque há portugueses, por exemplo, né? Há poemas ditados, por exemplo, por Luís de Camões. Então, são poetas de língua portuguesa ou espíritos que, quando estiveram encarnados mais recentemente, falavam em língua portuguesa, escreviam poemas em língua portuguesa, isto é, atuavam como poetas em língua portuguesa. Quem lê as linhas, os versos de O Livro Divino, não tem dúvidas de que se trata de um poema ditado por Castro Alves. Quem tem o mínimo de conhecimento da obra de Castro Alves verá, verificará, atentará detalhes presentes na obra de Castro Alves quando ele estava encarnado. Aliás, nós temos aqui no nosso canal um vídeo falando sobre a vida de Castro Alves, né? Falando um pouco sobre ele, em que foi lido o poema Versos de um Viajante. Temos um outro vídeo mais adiante, em que foi lido um trecho de Navio Negreiro. Então, Castro Alves é uma presença constante no nosso canal. Esse poema, nos aspectos formais dele, nós temos 8 oitavas, ou seja, são 64 versos, divididos em 8 estrofes, cada qual com 8 versos, apresentando os versos todos metrificados, quer dizer, os versos têm todos a mesma métrica, a mesma quantidade de sílabas poéticas, são versos heptassílabos, né? Ou seja, contém 7 sílabas poéticas. Versos assim são chamados de versos em redondilha maior. Então temos aqui 64 redondilhas maiores e com um esquema de rima muito interessante. O primeiro verso de cada estrofe é um verso branco. O segundo verso rima com o terceiro. O quarto rima com o oitavo. O quinto também é um verso branco. E o sexto rima com o sétimo. Então teríamos A, B, B, C, D, E, C. Seria esse o esquema de rimas. Se nós pegamos, por exemplo, a primeira estrofe, gemia a terra humilhada, à noite do cativeiro, dominava o mundo inteiro sob o cravo da opressão, com mandíbulas vorazes, de loba que se subleva, Roma encharcada de treva estendia a escravidão. Então temos o primeiro verso, branco, gemia a terra humilhada. O segundo, a noite do cativeiro, rimando com o terceiro, dominava o mundo inteiro. O quarto, sob o cravo da opressão, rimando com o oitavo, estendia a escravidão. O quinto é um verso branco também, com mandíbulas vorazes. E o sexto, de loba que se subleva, rimando com o sétimo, Roma encharcada de treva. Estes seriam os aspectos formais do poema. Aspectos temáticos do poema, nós temos um retorno à história, né, um retorno histórico, à decadência das religiões pagãs, das religiões politeístas e o surgimento da religião cristã, obviamente monoteísta. Já havia outras religiões monoteístas, né? Havia o zoroastrismo, havia o judaísmo, mas aqui especificamente está falando sobre o cristianismo. Por quê? Está falando sobre o advento, a chegada, a vinda à luz
do Evangelho. Então, o livro divino nada mais é do que o Evangelho. E antes de ler o poema, né, e aqui vai citando Grécia, vai citando Roma, vai citando o norte da África, vai citando uma série de regiões do planeta. E por que é que esse poema foi escolhido? E por que é que esse ambiente foi escolhido? O ambiente eu já dei uma pista, né? Devido à paixão do Sr. João Assis pela obra de Castro Alves, não à toa a escola, né, a escola mantida pela fundação, né, Instituição Espírita Lar de Jesus, que é onde nós estamos, a escola se chama Castro Alves, né? Então, além disso, eu fui apresentado a esse poema, tem uma história pessoal, eu fui apresentado a esse poema em 2005, né? O senhor João Assis ficou sabendo que eu declamava poemas, que eu havia declamado poemas, e me chamou para, na abertura de uma semana espírita, as semanas espíritas ocorrem aqui na cidade de Inhumas todo ano, por volta de setembro ou outubro. Nesse ano de 2024, por exemplo, será em outubro, né? E será a 49ª Semana Espírita. Então, para a abertura de uma Semana Espírita, o Sr. João Assis me chamou para que eu declamasse esse poema. Eu o declamei outras vezes, enquanto ele ainda estava aqui na Terra, estava encarnado, e agora essa leitura, esse vídeo, né, eu declamava, dessa vez eu estou lendo, né, esse vídeo, essa leitura, serão uma espécie de homenagem a ele. Faremos a guisa de homenagem. Então vamos ao poema. O livro divino, Castro Alves, psicografado por Francisco Cândido Xavier, presente na obra Poetas Redivivos, de 1969. Gemia a terra humilhada, a noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o cravo da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma, encharcada de treva, estendia a escravidão. Entre as águias poderosas jazia Atenas, vencida, carpia Cartago a vida, ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo dormira em sombras, cessara a graça de Eleusis. Não surgiam outros deuses que não fossem do terror. Mas quando o mal atingira o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa: faça-se agora mais luz. E o livro desceu brilhando para a história envelhecida. Era o evangelho da vida sob as bênçãos de Jesus. Tremeram dourados sólios, o orgulho caiu de rastros. Arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor, mas ao invés da vingança contra o ódio, contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começara o novo reino. Horizontes infinitos descerraram-se aos aflitos, perdidos nos escarcéus, os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados
novos mundos, novos céus. Desde então, a humanidade trabalha, cresce, porfia, ao clarão do novo dia, por escalar outros sóis. E a mensagem continua em sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis, espíritas companheiros da grande luz restaurada. Tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na Boa Nova o livro da redenção. Então são essas estrofes luminosas ditadas pelo espírito de Castro Alves ao médium Francisco Cândido Xavier. Foram essas estrofes o nosso tema de hoje, o nosso tema desta edição número 102 do nosso Sala de Poesia. Encerramos o nosso vídeo agradecendo a todos vocês que nos acompanham, que estão conosco, que comentam, a todos vocês que se inscrevem no nosso canal, que ainda não se inscreveram, mas se inscreverão. Muito obrigado por estarem com a gente. Nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.